Oi, eu sou o professor Michael Douglas e eu gostaria de hoje falar com você sobre outro assunto. Vamos falar agora sobre uma das coisas que eu acho mais linda na língua portuguesa. Você já parou para pensar se nós tivéssemos limites em dizer algo que pensamos? Não, nós temos que pensar no máximo de possibilidades para expressar aquilo que nós pensamos. O pensamento viaja, né? Olha aí, o pensamento está viajando, mas as minhas palavras têm que traduzir essa viagem. Então, quando eu uso esse tipo de lógica, quando eu uso, por exemplo, essa frase, o meu pensamento está viajando, eu estou me usando dentro de um mecanismo da língua portuguesa que possibilita que aquilo da mente consiga ser mostrado para os outros de uma forma que as pessoas entendem. É uma comparação, é um joguinho de analogia, é uma interjeição, é um complemento, é uma ênfase. Diante de todas essas formas, de todos esses mecanismos, nós nos deparamos nas figuras de linguagem. Você já deve ter ouvido falar, mas talvez não conheça todas. Existem muitas. Eu vou falar de todas aqui? Não, vou falar de algumas e trazer com elas ali o seu exemplo. Por exemplo, quando eu digo assim: veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Quando você vê a primeira palavra veja e ali em seguida você encontra uma frase, você está diante de uma figura de linguagem que quer deixar muito claro ali a ênfase naquela palavra. Ou então quando você diz assim: aquela nuvem que passa lá em cima sou eu, aquele barco que vai mar fora sou eu. Eu estou trazendo aqui, de um lado, Raul Seixas, do outro lado, um cantor chamado Giliardi, para mostrar que aquilo que eles estão fazendo são enriquecimentos da língua portuguesa. O Giliardi está usando da metáfora, essa comparação legal. Aquela nuvem não pode ser eu, mas como é que eu expresso essa sensação de liberdade, de estar acima do natural? É esta ideia do Giliard. E quando eu digo veja, eu estou chamando sua atenção para aquilo que eu vou dizer. Você tem ali uma apóstrofe que são dois mecanismos da nossa língua portuguesa. Além desses dois, você encontra várias e várias palavras, mecanismos que possibilitam a gente dar essa viagem e ir além daquilo que nós dizemos numa língua comum. Eu vos apresento a partir de agora, então, algumas das figuras de linguagem que eu considero mais importantes para o nosso dia a dia. Então, você tem ali, dentro do jogo de figuras de linguagens, as figuras de palavras, as figuras de som, as figuras de sintaxe e as figuras de pensamento. Nós não vamos nos dar o trabalho, nesse nosso primeiro encontro, de falar quem é de cada tipo. A minha intenção aqui com você é dizer que existem esses mecanismos e que essas figuras de linguagem que se variam nesses quatro tipos servem para nós enriquecermos o nosso texto e trazer um pouco dessa viagem que está na nossa cabeça diante das pessoas e as pessoas entenderem. Isso que é legal nas figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem, elas perpassam esses quatro tipos. Vamos lembrar? Elas perpassam as palavras, os sons, as sintaxes e o pensamento. E elas servem para nos ajudar a comunicar de todas as formas possíveis aquilo que queremos anunciar. Então, vamos às figuras de linguagem? A primeira figura de linguagem é a comparação. Joãozinho é tão inteligente quanto Maria.
Eu sou tão bonito quanto você. Se eu uso ali esta tão ou qualquer tipo de sinal de comparação, eu estou diante de uma figura de linguagem de comparação, inclusive de coisas que não são tão bem comparáveis, né? A inteligência de um é diferente da inteligência do outro, então como saber qual é mais inteligente? A beleza é algo relativo. Quem vai ser mais bonito do que o outro? A partir de que parâmetro? Então, é uma figura de linguagem. A segunda figura de linguagem que eu gostaria de falar para você é a metonímia. A metonímia é quando nós temos ali uma comparação, ela mais implícita, ela mais oculta, que não está sendo clara no que ela demonstra para nós. Por exemplo, quando eu digo, eu vou ao médico hoje. Você não vai ao médico, eu também não vou ao médico, ninguém vai ao médico. Nós vamos ao consultório. Então isso é uma metonímia. Tem outras e outras frases que nós poderíamos dizer. Vou tomar uma xícara de café. Você não vai tomar uma xícara, você vai tomar o café que está dentro da xícara. A gente está tão acostumado com a metonímia que a gente nem percebe que isso é um mecanismo da língua portuguesa para facilitar a nossa comunicação. Imagina toda vez você ter que dizer, eu vou tomar o café que está dentro da xícara. Eu vou para o consultório do médico tal hoje. Então, isso vai facilitar a nossa língua metonímia. Uma outra figura de linguagem, catacrese. Vamos pensar. Quando eu digo assim, este período de quarentena está muito difícil. Se você pensar, a palavra quarentena, ela significa 40 dias. Nós já estamos há quanto tempo na pandemia? Então o termo quarentena, ele não é lógico, mas a figura de linguagem catacrese permite que ele seja usável em qualquer momento, porque quando nós falamos de quarentena, nós ressignificamos a esse período que estamos vivendo, a pandemia. Catacrese. Outra figura de linguagem muito legal, muito usada, inclusive por desenhos animados, por autores mais voltados ao infanto-juvenil, é a hipérbole. A hipérbole é sempre o exagero nas expressões. É quando eu digo, por exemplo, Joãozinho estava tão brabo que parecia um boi numa arena. Quando eu digo uma frase dessa, eu estou comparando ele a um boi, mostrando o nível da raiva dele. É uma comparação aqui que nós vamos configurar como exagero. Por isso, nós estamos diante daquilo que nós chamamos, dentro das figuras de linguagem, de hipérbole. Quando eu digo, estou com tanta fome que comeria uma pessoa inteira. Ou então ainda quando eu digo assim, eu estou com tanta fome que comeria o mundo inteiro. Você não está indo para o canibalismo, claro, né? Você está fazendo uma hipérbole. É uma forma de dizer que você está com muita fome. Então, outra figura de linguagem bem interessante é o pleonasmo, que você pode usar na literatura e em outros lugares, mas tenhamos um cuidado bem especial. O pleonasmo, se não for bem pensado, ele se torna um vício de linguagem. Então, subir para cima, descer para baixo, isso são vícios de linguagem, não são pleonasmos, tá bom? O pleonasmo é quando eu digo assim: a noite escura traz sobre nós a claridade das luzes. Eu estou repetindo as ideias. Eu estou dizendo que a lua é negra e que as luzes são claras. Eu estou dizendo redundâncias, mas dentro de um parâmetro de tornar bela a minha frase, a minha oração. Isso é um pleonasmo. Então tem que ter cuidado mais ou menos com isso. Não é todo exagero, toda multiplicação de palavras que vai servir como figura de linguagem. Ao contrário, algumas delas podem se tornar vício de linguagem. Combinado? Uma outra figura de linguagem bem interessante, muito usado na música brasileira, mas a maioria é antiga. Se eu fosse cantar para você, você não ia lembrar, mas existe. Mas tem uma música eu vou cantar que eu não consigo resistir. Tem uma música de
de Elba Ramalho, que diz assim: bate, 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 coração, dentro desse velho peito. Você vai ver essa música e, esse bate, 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 bate. Você percebe que ele está fazendo um som que parece com o próprio som do coração? Isso dá uma certa remetência à onomatopeia. Mas seria ainda mais uma onomatopeia quando você, por exemplo, tem a ideia de bibit, referenciando a buzina do carro. Isso é uma onomatopeia, tranquilo? Então, dando continuidade, vamos para a última figura de linguagem aqui da nossa aula. O paradoxo, a antítese, a contradição. Vamos pensar. As coisas fazem sentido. A é igual a A. Mas se eu disser A é diferente de A, eu estou diante de uma frase que não parece ter muito sentido. Concordam comigo? Quando eu digo 1 é igual a 1 e 1 é diferente de 2, os dois fazem sentido. Mas o paradoxo, ele dá uma guinada nisso aí e ele consegue trazer sentido quando ele coloca coisas diferentes, opostas, dentro de um mesmo contexto. Por exemplo, uma frase que eu vi um dia desse. Alguém reclamando: eu estou tão cheio de me sentir vazio. Você percebe que está diante de um paradoxo. O paradoxo, ele consegue fazer com que frases sem sentido sejam complementares uma da outra e dá aquele sentido bem literal que nós queremos das coisas. Tranquilo? Então é isso. As figuras de linguagem têm essa capacidade de fazer com que as nossas mensagens cheguem de todas as formas possíveis. Nós vamos imitar bichos às vezes, nós vamos fazer comparativos, vamos dizer que temos um coração de fogo, vamos dizer que o sol está sangrando, vamos dizer coisas, pare, veja, e vamos assim fazendo com que a linguagem da língua portuguesa ganhe essa riqueza de componentes, aderindo a essa abertura para que todos nós, galera, isso que eu acho interessante na língua portuguesa, isso possibilita que todos nós, dotados de criatividade e capacidade, consigamos fazer textos maravilhosos. Então, se você fez algum texto maravilhoso algum dia que usou essas figuras de linguagem, comenta aí para mim, posta aí para mim e nós vamos tentar pensar juntos como é rico, como é uma riqueza imensa essa capacidade humana e essa vantagem que a língua portuguesa nos trouxe. Valeu por hoje e até a próxima aula!